Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje nós estamos falando aqui sobre a educação no futuro. Estou conversando aqui com o João Hilton, especialista em educação do IBFE, e também com a Eliane Elbadou, né, especialista em futuro e tendências da Inova Business School. Gente, a gente estava conversando aqui fora do intervalo, né, a Badu levantou uma questão muito importante. No Fórum Econômico Mundial foi falado sobre habilidades para o mercado de trabalho, as tendências, é isso? Isso. Porque a gente está falando, na realidade, de quais são as competências ou as habilidades que serão demandadas a partir de 2022. Eles fazem esse estudo já com uma certa regularidade. E o que a gente tem, por exemplo, é solução de problemas complexos, capacidade para solucionar problemas complexos, pensamento crítico e analítico, criatividade, originalidade e capacidade de inovação, design e programação de tecnologia, como eu estava falando para vocês. Empatia, inteligência emocional, liderança e influência social, a parte que envolve análise e avaliação de sistemas, flexibilidade cognitiva e aprendizagem contínua. Tudo isso porque, se a gente tomar como base o que vai acontecer num futuro não muito distante, nós estamos falando de 3 grandes mobilizadores da sociedade: as pessoas, a internet e a tecnologia como um todo, principalmente uma tecnologia inclusiva, de fácil acesso e barata, né? Então, 85% dos relacionamentos de consumidores serão feitos sem interação humana, o que coloca em risco 57% dos trabalhos com automação. Isso significa que, se você não tiver essas habilidades que são inerentes ao ser humano desenvolvidas, você não será uma pessoa com interesse para o mercado de trabalho. Então, essas questões que envolvem empatia, inteligência emocional, liderança e influência social, flexibilidade cognitiva, essa capacidade de desaprender e reaprender novamente, isso vai fazer muita diferença. Lembrando que todos nós precisaremos de 101 dias extras de aprendizagem para nos mantermos interessantes para o mercado. Ainda mais nós que somos um pouquinho mais antigos no processo. Exatamente. Né, João? Sim. E o interessante agora é pensar o seguinte, que nós não viemos, durante essa história toda, desenvolvendo essa questão emocional. Só que outras pessoas estavam desenvolvendo isso, outras áreas de estudo estavam desenvolvendo isso. E outros países já Outros países sim. também. Então, nós temos muitos dados hoje. Nós temos como exemplo a programação neurolinguística, uma área que eu trabalho, que pode ajudar muitos professores no desenvolvimento dessa comunicação diferenciada e dessas habilidades. Então, nós temos possibilidades. Mas o que eu penso hoje, a educação precisa de um aporte no professor. Não é, tudo bem que sim, a forma de se ensinar hoje, novas tecnologias, ótimo, tudo isso é lucro para a gente. Mas é o professor, é ele que precisa do foco nesse momento. É saber lidar com o aluno atual. Lidar com esses alunos que já nasceram dentro dessa era toda digitalizada, que são diferentes. Inclusive no IBFE, todas as especializações têm uma disciplina que se chama Futuro e Tendência. Né? Para saber o que está acontecendo, quer dizer, quem entra fica sabendo o que está acontecendo de futuro. Até diante disso, no futuro, eu gostaria de falar um pouquinho, eu vou falar uns dados aqui, né, para vocês poderem entender. Vamos falar um pouquinho da educação no Brasil. O Brasil ocupa hoje o 53º lugar em educação entre 65 países, ou seja, péssimo, né? 731 mil crianças ainda estão fora da escola, segundo o IBGE. O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009, segundo o IBOP. 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental não dominam o uso da leitura e da escrita. Esse cenário é desanimador para um país que tenta implantar aí uma tecnologia para a educação futuramente. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque qual é a solução para nós, gente? A gente está numa situação bem complicada. O João estava falando um pouquinho, né, nos outros blocos, a questão de como é que a gente vai colocar tecnologia num cenário como esse. Eu penso que um grande debate entre os locais onde a educação está funcionando, que eu sei muito claramente que são países diferentes do nosso, com dimensões territoriais bem menores, mas pegar todo esse exemplo,
começar a debater com educadores dentro de um prazo de tempo, para que a gente consiga abrir caminhos, formas novas de educação. E assim, não sei se estaria sendo polêmico, mas abrir essa forma de educação, não apenas de um jeito específico, que tenhamos que seguir uma regra pontual, que toda a educação no país deva seguir o mesmo processo. Processos podem ser experimentados em estados diferentes e aqueles processos que dão certo serem copiados para outros estados. A gente precisa ousar, parar de ter medo de errar. Né? Tem uma frase muito importante que é: qual é o segredo para o seu sucesso? São boas atitudes. Como que eu faço para ter boas atitudes? Somente com experiência. Como eu adquiro experiências? Com más atitudes. Ou seja, quando eu erro... Fracassando. Fracassando. Quando eu erro, eu aprendo. Eu vou ganhando experiência. Então é necessário a ousadia no nosso país. Que a gente ouse outros sistemas funcionando dentro do país. Eu vejo... Eu vou colocar mais uma pimenta nessa história. Eu acho que boa parte dos problemas da educação começam em casa. É verdade. Né? O que vem acontecendo de uma maneira geral, e me perdoem as pessoas que discordam da minha opinião, mas é o que eu penso, a escola vem sendo usada como um depósito de crianças. E todo mundo acredita que é função da escola passar princípios básicos que essas crianças deveriam aprender em casa. Então, quando chega na sala de aula, que essas crianças deveriam ter contato com as questões que envolvem toda essa capacidade de desenvolvimento socioemocional e outras coisas mais, de tudo isso que a gente está falando, inclusive de respeitar o professor, isso acaba se perdendo. Porque não vem de casa preparado com esse tipo de coisas. Eu entendo que tem pessoas que precisam sair de casa para trabalhar e deixam os filhos em creches, em escolas, etc. Mas isso não é desculpa para que um mínimo de valores, de princípios e de educação, literalmente falando, seja trabalhado dentro de casa. Né? Que os pais, de alguma forma, se preocupem como é que está indo o andamento do desenvolvimento desse filho. Porque a minha mãe estudou até a 4ª série primária, mas isso não impediu que ela me cobrasse todos os dias lição, que eu estudasse, ela me dava livros de presente, ela estimulava a minha curiosidade. Exatamente. Então eu acho que isso é muito mais doméstico do que institucional. Ok. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, poder deixar os contatos de vocês, do João. Sim. Claro. Bom, a gente tem um contato que é o campinas@ibfeduca.com.br, esse é um contato para e-mail. E tem um site que é o www.ibfeduca.com.br. Lá nós temos cursos de pós-graduação dentro dessa área. Toda essa polêmica aqui é tratada lá no Instituto. Que legal. Badu? E a gente tem os telefones da Inova, aqui em Campinas, que é 19-3231-0077, o nosso site inovabs.com.br e o e-mail que é atendimento@campinas... Não, tudo errado. Entra no site que está lá, Entra no site, por favor. Mas está aparecendo aí no seu vídeo para você poder saber. Mas é legal porque a gente tem disciplinas e especializações em economia criativa, que é o grande mobilizador dos nossos dividendos futuros numa economia em recessão. Ok. Gente, muito obrigado. Foi muito gostoso bater um papo com vocês, falar sobre a escola do futuro. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento aqui no Nossa Nacional, que volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido aqui para você. Até lá!